Boa noite, minhas estrelas. Cheguei aqui para mais um dia de live. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre acupuntura para fertilidade e sobre terapia. Boa noite, meninas. Que bom vocês aqui hoje. Isso aí, manda os coraçõezinhos para poder chamar mais gente para a live. Estou muito feliz de estar fazendo essa live aqui para vocês hoje. Tem muita informação hoje, então eu vou assim dar uma corridinha para não estender muito, porque tem bastante coisa sobre acupuntura e sobre terapia. Eu queria falar tudo, né? Falar tudo que for mais importante que eu tiver de passar aqui para você, eu vou passar hoje. E assim, queria falar um pouquinho sobre ontem, né, também, que a gente sempre esquece algum detalhe. Então, eu queria falar umas coisas que eu não falei ontem sobre a dieta e suplementos, né? A primeira coisa que eu queria falar é que as grávidas e mamães também podem tomar suplementos, né? Então, tem que passar por uma nutricionista direitinho para ver os suplementos que você pode tomar, que aí não são todos esses que eu indiquei ontem, né? Mais aqueles suplementos gerais e alguns específicos mesmo para a questão da gravidez, né? Então, é muito bom tomar suplementos também as grávidas e as mamães. Também queria falar uma coisa polêmica, né, sobre o café, que o café também tem um detalhe, gente. A gente pode tomar café descafeinado também, as tentantes, né? Quem conseguir, como eu falei, quem conseguir ficar sem café, fica sem café. É o melhor, é o ideal. Quem não conseguir, pode tomar o descafeinado ou então pode tomar aqueles 50 ml de café por dia. Se você não conseguir de jeito nenhum e se for te atrapalhar emocionalmente isso. Então, é interessante você fazer isso, tomar só a xicrinha de café ou descafeinado. Eu, particularmente, eu não gosto de descafeinado. Então, eu prefiro ficar sem café mesmo. Eu consigo ficar sem café, sabe, meninas? E assim, e outra coisa importante também, que eu falei ontem, que essa dieta para tentantes, ela serve também para regular o ciclo de uma forma natural para quem tem SOP. E também serve para quem tem endometriose, porque ela ajuda a desinflamar o organismo, desinflamar o endométrio e é uma dieta super completa, assim. Só basta a gente fazer, né, meninas? Ter coragem, enfrentar e fazer a dieta aqui. Eu sei que é difícil a gente manter a dieta, até pra mim, assim, é bem difícil. Mas eu mantenho o máximo que eu posso, sabe? Principalmente no momento, né, meninas, que a gente tá fazendo coleta, tá fazendo... tá no estímulo ou no preparo da transferência. Então, é importantíssimo seguir a dieta certinha, porque dá resultado, meninas. E é isso sobre ontem. Então, vamos partir para falar sobre a acupuntura um pouquinho. Sim, antes de mais nada, né? Vou me apresentar novamente para quem chegou hoje, quem tá chegando e ainda não me conhecem. Eu sou Lu Oliveira. Eu estou estudando teatro, estudando para ser atriz. Também sou modelo, sou influenciadora digital. E estou fazendo uma pós-graduação atualmente em neurociências. Para completar, eu sou tentante. Como as meninas aqui já me conhecem, quem me segue aqui há mais tempo, manda um coraçãozinho aí para eu saber. Tem muitas meninas que acompanharam muita coisa da minha história. E eu sou tentante há 12 anos. Como eu falei ontem, eu fiquei 7 anos tentando engravidar naturalmente e mais 5 anos de tratamento de FIV. Então, bastante tempo, a caminhada é longa e as coisas vão mudando com o tempo. Então, obrigada, meninas, pelos coraçõezinhos. Então, a gente tem sempre informações novas, né, para tá passando
Nessas últimas FIVs que eu fiz mesmo, assim, tive informações importantíssimas, meninas, assim, que eu realmente voltei porque eu precisava compartilhar essas coisas, né? Não dá pra guardar só pra mim, porque tem muita gente que pode estar precisando, né? Então, por isso que eu tô de volta. Tô aqui, deixei um tempinho de fazer live, mas agora eu quero retomar isso para poder estar passando essas informações novas, né, para vocês também. E é isso. A quem quiser pegar papel e caneta aí, viu, meninas? Quem puder, quiser anotar as informações, vou começar já falando agora sobre a acupuntura. Então, vocês já ouviram falar sobre a acupuntura para fertilidade? Quem já ouviu falar, puder escrever, comentar ou colocar o coraçãozinho para eu saber. Quem quiser falar também se faz acupuntura, se já fez, se conhece esse procedimento. É muito interessante a acupuntura. Eu não conhecia a acupuntura para fertilidade antes de eu começar a fazer a FIV. E eu comecei a fazer a FIV, as minhas 3 primeiras FIVs eu não fiz acupuntura. E a partir da 4ª FIV, oi amiga, eu já fiz. Oi. Pois é, amiga, é ótimo a acupuntura, né? É uma maravilha. Eu relaxo bastante na acupuntura. E ajuda na nossa fertilidade, né, amiga? E o que acontece? Aí eu comecei a fazer acupuntura a partir da 4ª FIV que eu fiz. E comecei a ver muitos resultados positivos, assim, da acupuntura. E desde então, não deixei mais a acupuntura, assim. Tem horas que a gente dá uma parada, né, no tratamento, às vezes, que a gente quer dar um tempo e tudo, aí para um pouquinho a acupuntura, tal, mas aí depois a gente vê a necessidade, pelo menos pra mim, eu sinto necessidade da acupuntura quando eu fico muito tempo sem. E aí eu volto a fazer. Atualmente eu estou fazendo acupuntura. Eu faço com a Monique Laís, minha acupunturista maravilhosa, gente. Super indico quem estiver aqui em São Paulo para fazer acupuntura com ela. E é maravilhoso a acupuntura. Eu não sei vocês, mas eu durmo na acupuntura, relaxo, é uma maravilha. E aí, agora, eu queria saber, mas para que serve a acupuntura, né? Para que será que serve? Para fertilidade, como é? Será que faz efeito mesmo? Será que funciona? Para mim funcionou, mas essa é uma das perguntas assim que eu mais recebo sobre a acupuntura, né? Será que funciona mesmo? E aquelas agulhas, será que dói, né? Então, tem muitas perguntas sobre a acupuntura e tem gente que não acredita, né, na acupuntura. Tem gente, já vi várias pessoas viraram pra mim e dizer: olha, eu não acredito na acupuntura, eu não vou fazer, eu não gosto daquelas agulhas. Não, aí tudo bem, né? Se você não gosta, se você não se adaptou com isso, você não é obrigada a fazer, ninguém é obrigada a nada, sabe? Mas se você gostar, fizer e gostar, é muito importante você continuar com a acupuntura, né? Porque vai ajudar muito nesse processo para engravidar, tanto naturalmente quanto por FIV. E o que é que a acupuntura faz? Assim, deixa eu contar a história de uma menina aqui do Insta, que ela não acreditava na acupuntura. E aí, o que aconteceu? Aí eu fiquei conversando com ela, falando, mas menina, ela já tinha feito várias FIVs, tinha tido negativos, tal, e ela nunca fez acupuntura. Aí ela ia pra transferência, né? Já tinha embriões euploides. Aí eu falei assim, amiga, você poderia fazer algo diferente, porque você não faz o protocolo de Paulo? Eu vou explicar daqui a pouco. Protocolo de Paulo. Aí ela falou, acho que eu vou fazer, né? Porque eu nunca fiz, tal. Eu vou acreditar e vou fazer. Sabe o que aconteceu, meninas? Ela fez o protocolo de Paulo, ficou grávida e já tá com o bebê dela no colo, entendeu? E ela não acreditava na acupuntura. E ela foi, fez e deu certo. Então, deu certo pra ela, tá dando certo pra mim, pode dar certo pra você também. E vale a pena, muito, a acupuntura. Então, a gente tem que acreditar, né? Porque
acreditar no que a gente tá fazendo, acreditar na dieta que a gente faz, acreditar... Oi, meninas! Acreditar nos suplementos que a gente toma, tudo, porque, tipo assim, mesmo que a gente não veja um efeito imediato, vai fazer efeito em algum momento. Por exemplo, eu tomo suplementos, como eu falei pra vocês, já há muitos anos. Uma hora vai fazer efeito, né? Pode ser que, não fez efeito nessa coleta, mas na próxima vai fazer, entendeu? E a mesma coisa a acupuntura. Vai fazer efeito em algum momento. E para que serve a acupuntura? Quero saber. Alguém quer colocar um palpite aí? O que você acha? Para que serve a acupuntura? Para fertilidade? Eu vou dizendo aqui para vocês. A acupuntura, em primeiro lugar, para fertilidade, ela serve para melhorar a qualidade dos óvulos. Vocês sabiam, meninas? Pois é. Melhora a qualidade dos óvulos e pode também aumentar a quantidade dos óvulos que você vai coletar. Porque, na verdade, não é... Os óvulos você já tem lá. A gente sabe que existe uma reserva ovariana, né? Que a gente nasce com essa reserva, nós mulheres. Vou até fazer uma pausa aqui para dizer sobre isso, que tem um exame chamado antimileriano, que é um exame muito importante, um exame de sangue que você pode fazer para ver a sua reserva ovariana. E a reserva ovariana, ela vai, com o tempo, né, a gente vai gastando, nós mulheres, essa reserva. A gente nasce com essa reserva e vai gastando esses folículos, que vão virar óvulos, né, amadurecer e virar óvulos. Então, até a gente chegar ao período que a gente não vai ter mais óvulos. E é isso que acontece, o ciclo natural da vida é esse. E o que acontece? No momento da acupuntura, você está fazendo a acupuntura ali durante o estímulo, vai ajudar a recrutar mais folículos, entendeu? Porque existe um recrutamento de folículos. Quando a gente faz o estímulo, né, que a gente toma as medicações e tal, a gente não vai recrutar um folículo só, né? Tô falando aqui pra quem não conhece de FIV e não entende, as meninas que já fazem FIV entendem melhor isso. Mas para explicar para você que não conhece, não sabe, acontece isso, a gente tem um recrutamento, são vários folículos ali e a gente coleta não só um, mas vários folículos para poder a gente ter mais chances de ter embriões euploides, que são embriões viáveis geneticamente. E a acupuntura ajuda realmente para isso, meninas. E eu vi assim, uma coleta que eu fiz no ano passado, assim, foi surpreendente. Muito surpreendente, porque eu tinha poucos folículos, assim, no início. E, de repente, assim, fazendo acupuntura, foi aparecendo folículo. Aparecia folículo, meninas, que eu fiquei assim, gente, impressionada. Só pode ser acupuntura isso, porque realmente a acupuntura funciona mesmo nesse sentido, sabe? E além disso, né, como eu falei, a acupuntura, ela ajuda a diminuir a dor, o estresse, a ansiedade, dá aquele relaxamento, né, equilibrar o corpo, equilibra as emoções, melhora o fluxo de sangue também. Quantos folículos apareceram? Sim, minha reserva já está mais baixa, né, amiga? Mas na coleta que eu fiz ano passado, no início, eu tinha, acho que 3 ou 4 folículos, uma coisa assim. E aí depois subiu para um número assim que eu não vou contar, que depois amanhã vai ser as novidades, né, amiga? Então amanhã a gente vai saber o restante da história. E apareceram mais folículos e foi uma coleta assim maravilhosa. Agora depende muito do ciclo, né, amiga? Também, porque às vezes tem ciclos que... Eu já tive ciclo que eu coloquei 2 óvulos e tive 2 euploides. Foi assim, né? Um milagre. Então, e já tive ciclos que eu coloquei, tipo, 10, 11, 12 óvulos e só tive embriões aneuploides. Então, depende muito. O ciclo varia, né? E aí, o que acontece? Aí, voltando aqui pra acupuntura, né? Ela melhora o fluxo de sangue. Quem vai fazer o preparo para a TEC também? A TEC, que eu falo, é transferência de embrião congelado. A transferência
pode ajudar também a espessar o endométrio, porque principalmente quem tem endométrio fino, ajuda muito a acupuntura. Então, são, assim, em geral, são esses itens que a acupuntura ajuda a melhorar, né? E vale muito a pena, eu digo, vocês fazerem a acupuntura. Aí agora, como é que a gente vai fazer a acupuntura? A gente tem que fazer a acupuntura. Quem está tentando engravidar naturalmente, ou quem vai fazer coleta, ou está se preparando para a transferência, tem que ter um mínimo de 3 meses fazendo a acupuntura antes do procedimento. Por que esses 3 meses? É a mesma coisa da dieta, suplementos. Para dar tempo do corpo absorver, né? Aquela terapia, tudo que está acontecendo ali, aquelas mudanças. E uma coisa importante também que eu não falei, viu, sobre a acupuntura. Ela ajuda a regular o ciclo menstrual. E regula mesmo. Eu mesma estava com um ciclo meio desregulado, sabe? No final do ano passado. E aí, só que eu tava sem fazer final do ano passado, não, meados do ano passado. E aí, eu não tava fazendo acupuntura. Quando eu voltei pra acupuntura, meninas, vou dizer a vocês, meu ciclo tá normal, assim, tipo, no dia certinho vem, né? Então, regula mesmo, assim, a acupuntura. E aí, você precisa fazer essa acupuntura, né? 3 meses antes do seu procedimento, da coleta ou da TEC. E quem está tentando engravidar naturalmente vai fazendo, né? Vai continuar fazendo. E a frequência seria 1 vez por semana. Nesse período aí, 1 vez por semana. Certo. Aí, digamos que para quem está fazendo FIV, chega o momento da coleta ou da transferência. Nesse período do estímulo e no período do preparo do endométrio, aí você vai fazer a acupuntura 2 vezes na semana, porque é para intensificar, né, toda essa questão e poder ter um resultado melhor. Então, o recomendado é isso. E aí vem o protocolo de Paulus, que é aquela sessão, uma sessão antes da TEC e uma sessão depois da TEC. A sessão antes pode ser no dia da TEC ou um dia antes da TEC. E a sessão depois da TEC pode ser ou no dia da TEC mesmo ou no dia seguinte. Um dia antes ou um dia depois. E funciona, viu, gente? A primeira vez que eu fiz protocolo de Paulus, eu fiz 3 vezes protocolo de Paulus. Aí na segunda vez foi a vez que eu fiquei grávida, né? Que infelizmente minha gravidez foi anembrionada, mas eu fiquei grávida e eu tinha feito o protocolo de Paulus. Então funcionou. Nessa transferência aí específica, funcionou. E alguém já fez aqui o protocolo de Paulus, quer colocar? A amiga falou ali que faz acupuntura. Tem mais alguém que faz acupuntura? Quer colocar a sua opinião aqui? O que é que acha? Se é bom? As pessoas que fazem, a maioria diz pra mim que é bom. Mas tem umas pessoas que, como eu disse, nunca fez, amiga. Ô, amiga, faça, é muito bom. Algumas pessoas, como eu disse, né, que não gostam mesmo da acupuntura, assim. Mas a maioria gosta muito. Eu fiz na primeira FIV. Ótimo, amiga. Estou me programando para fazer. Isso mesmo. Se programe e faça, porque vale a pena, viu? Vale muito a pena. E as grávidas e mamães, falando aqui sempre também para as meninas que me seguem, estão aqui me acompanhando, dando força. E tem que lembrar delas também. Também podem fazer acupuntura. É muito bom. As meninas que estão grávidas no primeiro trimestre da gravidez, principalmente, é bom. E também, quando estiver próximo do parto, né, para indução, diz que ajuda bastante. A gente que é tentante, a gente já conhece um pouquinho, né, sobre maternidade, que a gente vai conversando com as meninas que são mamães, são grávidas também. E a gente sabe dessas informações, por isso que eu tô aqui também
passando isso para vocês. E aí vem a segunda parte da acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, que é maravilhosa, né, gente? Aprendi tanta coisa na medicina tradicional chinesa que eu apliquei, assim, praticamente tudo. Tudo da medicina tradicional chinesa, pra mim, funciona. E aí eu vou falar aqui, rapidamente, alguns itens, né, da MTC, como chama. Porque não dá pra falar tudo especificamente, porque vai demorar muito, né? Vai ter muito tempo. Então, tem muita coisa que tá no meu e-book, né, da fertilidade. Lá eu tô explicando melhor, assim, explico tudo direitinho, item por item. Aqui eu vou falando, assim, só os itens e algumas coisas importantes, mas eu vou descrever o que é. Então, a medicina tradicional chinesa, a primeira coisa é mudar o estilo de vida. O seu estilo de vida ser um estilo de vida saudável. Então, o que é que acontece? Você pode tomar fitoterápicos, que é um tratamento natural, que é aliado à acupuntura, para ajudar também nessas questões do fluxo de sangue, da melhora da qualidade dos óvulos, tudo isso vem, os fitoterápicos tudo natural, que a gente pode tomar junto com os suplementos e também tomar os fitoterápicos. Tem os florais também que eu tomo fitoterápicos e tomo também os florais. Os florais, eles ajudam a equilibrar as emoções, eles trabalham emoções negativas, por exemplo, medo, ansiedade, angústia. Eu já tomei um floral pro medo, meninas, é impressionante, porque não dá medo mesmo. E eu, como eu faço as minhas peças de teatro, né? Como você escolhe o fitoterápico? É a minha acupunturista que passa, amiga. Ela passa tanto da receita dos florais e dos fitoterápicos. E aí eu vou tomando de acordo com... Ela vai fazendo a avaliação, ver o que eu tô precisando naquele momento, e aí me passa e eu faço. Aí até os florais eu compro também na farmácia Via Fórmula, que é no mesmo que eu compro meus suplementos. E é muito bom. Os florais são manipulados. O fitoterápico já é pronto. Ele vem... É que eu não peguei aqui agora. Mas depois posso postar uma foto amiga, pra você ver. São cápsulas também, sabe? Assim, frasquinhos. Aí você vai tomando junto com suplementos. E aí sim, sobre os florais, né? Tem que individualizar. Como... obrigada, amiga linda. Linda... linda é você. E aí, você individualizando, vai trabalhando essas emoções. E aí, como eu tava falando, né? Quando eu vou pra fazer minha peça de teatro e tudo, aí eu tomo esse floral do medo, meninas. É maravilhoso. Eu não sinto medo nenhum mesmo. E assim, na coleta, na transferência, né? Que a gente tem muito medo. O floralzinho do medo também... Olha, ajuda demais, não precisa tomar mais nada. Só o flor azul do medo, já vai fazer sua tec tranquila, sua coleta tranquila, vale muito, muito a pena mesmo. E aí, seguindo, né, que mais que tem da medicina tradicional chinesa? Tem o ciclo dos chás, tem o ciclo das sementes, tem o escaldapés, que eu tenho as receitas do escaldapés, que também tá no meu e-book da fertilidade. E o escaldapés, ultimamente eu não tô fazendo, gente. Porque, vou te dizer, tá um calor enorme, viu? E aqui em São Paulo tá muito calor. Não sei aí na cidade de vocês como é que tá, mas se estiver quente aí também, coloca o foguinho aí pra eu saber. Porque tá muito quente, não tá dando pra fazer escaldapés, não. Mas, passar um pouquinho essa fase de calor, muito calor, eu quero voltar a escaldapés. É assim, e durante o estímulo aí, minha filha, com calor, com frio, eu faço escaldapés. Não tem nem pensar, porque ajuda o escaldapés o fluxo de sangue do corpo, né? Levar o sangue pro útero e ajuda muito. E aí tem as receitinhas, né, que eu faço
você pode comprar o escaldapés pronto, mas você pode comprar as ervas e fazer também. Então, sai mais barato, né, meninas? E aí eu faço isso. Aí o que mais? Atividade física que tem que fazer. Por exemplo, eu faço musculação, faço umas atividades assim de pilates, né? Que eu já fiz pilates há um tempo atrás, aí eu sei alguns exercícios. Aí eu intercalo na musculação e o pilates. E também faço yoga, né? Que eu postei no domingo que eu fui pro yoga lá no Parque Ibirapuera. Yoga é maravilhoso, meninas. Não sei se vocês já fizeram, mas vale muito a pena. É um relaxamento, é uma paz. Eu cheguei do yoga assim, uma paz tão grande. É muito bom. Dá equilíbrio energético para sua mente, pro corpo, para tudo. Aí tem a geleia real que eu postei esses dias também, que também ajuda a melhorar a qualidade dos óvulos. Estímulo que você fala é antes da coleta. Não, amigo, estímulo é quando a gente começa a tomar as medicações para a coleta. Aí que eu chamo de estímulo. Que aí você começa a tomar as medicações, né? E aí toma aqueles... tem gente que são 12 dias. O meu dura mais ou menos uns 15 dias. Eu tomo uns 13, 14 dias de medicações. E no 15º, 16º é a minha coleta. E aí é nesse período que eu falo, que é o estímulo. Entendeu? E aí, a geleia real, por exemplo, a geleia real, ela pode dar uma interferência no estímulo. Então, não é bom tomar geleia real durante o estímulo. É bom suspender. E que mais? Mas antes da coleta, antes da TEC, você pode tomar geleia real direto. Eu tomo também, todos os dias. Tem o shot também, né? Que é aquele para desinflamar o organismo, que a gente toma em jejum. A geleia real também em jejum. E o shot também, que eu tenho a receitinha também. A alimentação saudável, que eu falei ontem bastante sobre dieta. Aí vem a auriculoterapia, aqueles pontinhos, né? Que a gente coloca aqui no ouvido, que aí vai ativando. Cada ponto aqui ativa um órgão do nosso corpo. E é maravilhoso. Eu não tô com pontinho essa semana, não. Mas tem semanas que a minha acupunturista coloca os pontinhos, eu amo. E tem também a aromaterapia, que são os óleos essenciais. Eu amo óleos essenciais, meninas. Óleo de lavanda, óleo de alecrim, eu gosto. Tem vários óleos, eu tenho um monte de óleos. Aí eu vou revezando, né? Os óleos vegetais, que aí você pode colocar... Vegetais não, óleos essenciais. Você pode colocar no escaldapés e também pode fazer aquela... assim, colocar na mão e esfregar aqui e cheirar o óleo, né? E inalar o óleo. E já dá um relaxamento bastante também. E a última coisa que eu queria falar da medicina tradicional chinesa é dormir cedo, né? Se possível, antes das 22 horas, né? Quer dizer, dormir 22 horas é o ideal, porque entre 22 horas e meia-noite é o horário que a gente recupera as nossas energias do corpo, recuperação das nossas células do corpo, os hormônios vão renovando, se recuperando ali nesse período. Então, é muito importante a gente ter o sono nesse horário. Se a gente, tipo assim, por exemplo, ultimamente eu não tô conseguindo dormir 10 horas, mas se você pelo menos conseguir dormir 11 horas da noite, já ajuda, porque você já pega pelo menos 1 hora desse período, né? Da renovação dos hormônios, da recuperação das células. E aí você ter um sono bom é muito importante, não só para a FIV, mas para sua vida, né? Para você no outro dia acordar mais disposta a fazer as coisas. E é muito bom regular o sono, regula os hormônios também, né, femininos. Então, é importante. É a última coisa que eu queria falar sobre medicina tradicional chinesa. E aí, como eu vou fazer a live amanhã também, né? Se eu lembrar mais alguma coisa, eu falo. Mas, por hora é isso, meninas. Vocês têm alguma dúvida mais sobre a acupuntura,
sobre a medicina tradicional chinesa, podem colocar aí que eu vou respondendo. E eu vou passar agora a falar um pouquinho sobre a terapia. A terapia. Sei que é difícil, nós tentantes, a gente fazer terapia, porque as meninas falam, né? É muito gasto que a gente tem na FIV e tal, já tem que fazer dieta, tem um suplemento, que a dieta não é, né? Não é barata, é cara fazer a dieta sem glúten, essas coisas. E tudo, tem que fazer agricultura e aí tem que fazer terapia também. Aí, tipo, deixa a terapia pro final. Sendo que a terapia, né, é um dos mais importantes, que eu considero, assim. Até se você não puder fazer acupuntura, você pode até não fazer. É importante, mas não fazer terapia eu acho que é pior, entendeu? É pior, porque a terapia ela ajuda muito a você equilibrar as suas emoções, né? É encontrar o seu equilíbrio, o autoconhecimento, desbloquear suas emoções negativas que você tem. Às vezes a gente tem alguns bloqueios mesmo na nossa vida que pode estar impedindo a gravidez, e isso tudo é visto na terapia. Então, tem que fazer terapia, meninas. Não tem jeito, tem que ir para terapia. Escolher uma terapia que você se adapte, que você gosta. Ah, não gosto dessa terapia. Sim, tenta outra. Né? Então, é importante. Eu acho muito importante. Eu já fiz assim, posso dizer para vocês, já fiz todo tipo de terapia possíveis que uma pessoa poderia fazer, eu já fiz. Então, e cada terapia a gente tira alguma coisa, sabe? Eu quero fazer terapia, isso mesmo, amiga. Amiga, o óleo essencial que eu uso, o que eu mais uso é o de lavanda, o de alecrim. São os que eu mais uso. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu tenho vários, sabe? Às vezes eu olho assim e me dá vontade. Eu vou mais no instinto, assim. Aí eu olho. Tô com vontade de usar esse óleo hoje. Aí eu vou e uso. Mas os que eu mais uso mesmo, assim. Tem um também que eu amo, que é o de lemongrass, que é capim-cidreira. Eu tenho usado até ele mais do que o de alecrim, que eu gosto desses três. Acho que são os três que eu mais gosto. E a marca tem vários, né? Tem WFN, são as marcas mais conhecidas. Agora eu não lembro, tem um aqui que eu uso. Depois eu vou colocar, vou tirar a foto e vou postar nos stories o que eu tô usando agora, que eu não tô lembrando a marca. Mas tem várias marcas boas, assim, de óleo essencial. E dá pra comprar e usar e dura bastante, sabe, amiga? Então, você pode comprar e ficar usando direto, assim. Porque, tipo, no escaldapé você vai botar só 5 gotinhas no escaldapé. Então, vai durar um frasquinho de 10, 15 ml, vai durar muito, vai durar meses, assim, entendeu? Se você fizer escaldapés todo dia, vai durar menos. Mas, tipo, você vai fazer 2, 3 vezes por semana e dura bastante. Dura meses mesmo. E aí tá, voltando a falar sobre a terapia, como eu disse, eu vou enumerar aqui as terapias que eu já fiz e que eu acho interessante para as tentantes fazerem. Qual seria bom para o sono? O sono, amiga, você fala de suplementos, se for de suplementos que você está falando, seria a melatonina de suplemento. Mas óleo essencial, se for óleo essencial que você tá falando, o de lavanda é muito bom, viu? De lavanda, porque ele dá um relaxamento, assim, pra você, antes de dormir. O de lavanda é bem interessante, se for isso que você tá perguntando. Depois você confirma aí se eu respondi certo, se é sobre óleo essencial ou se é sobre suplemento. Óleo, isso. Então, sobre o óleo, pra mim seria o de lavanda. Acho que o de lavanda é muito bom. Dá um relaxamento bem legal, assim, antes de dormir, você usar o óleo de lavanda. E tem até aqueles difusores, né? Eu tenho difusor também, que eu coloco. Só que aí, como eu tive pneumonia algum tempo atrás,
E aí eu não tô podendo usar mais o questão respiratória, aí não posso colocar no difusor o óleo, né? Porque aí não pode ficar muito tempo no ar o óleo, pra mim, né? Por causa da minha questão respiratória. Mas pode colocar no difusor. Se você não tiver nenhuma questão respiratória, você coloca um pouquinho de água no difusor e fica ali dando aquele ambiente. Eu acho maravilhoso. Dá um ambiente tão bom assim na casa, sabe? Quando você coloca o óleo essencial, o cheirinho, assim. Dá um relaxamento mesmo. E tá, então eu vou falar sobre as terapias, né? O que eu já fiz. Eu já fiz terapia, psicoterapia com psicólogo, é muito bom. Recomendo. E também já fiz com terapeutas. Atualmente eu tô mais com os terapeutas. Já fiz bastante tempo de psicoterapia. Quer dizer, eu tô até fazendo uma sessão de psicoterapia, mas depois vou contar essa parte, que ainda não cheguei nessa novidade, né? É uma outra novidade. Então, o que acontece? Eu tô me concentrando mais nas terapias. E ultimamente eu tenho feito mais as terapias energéticas, que eu já vou explicar como é. Mas assim, o que eu já fiz, que eu acho muito legal para assinantes, é a constelação familiar. E tem uma terapia chamada Theta Healing, que ela usa a onda teta para desbloquear emoções. Então, é muito boa. Eu achei ótima essa terapia. Theta Healing, eu acho que todos os tentantes poderiam fazer. Theta Healing, constelação, pelo menos uma sessão, assim, acho que é bem importante. Essas terapias eu fiz no Palácio de Cristais, aqui em São Paulo. E amei, muito bom, gente. Também indico para vocês. A terapia também que agora eu tô fazendo atualmente é a hipnoterapia, que é através da hipnose, né, para acessar o subconsciente, para desbloquear emoções. Assim, meninas, precisa realmente ter coragem, sabe, para fazer hipnose, porque é bem puxado. Mas resolve bastante coisa, muita coisa, assim. Porque aí você puxa do seu subconsciente, né? Aqueles bloqueios, aqueles traumas que você teve no passado, na infância, adolescência, até na vida adulta mesmo, que tá ali no seu subconsciente. Você acha que não teve importância, mas teve importância, na verdade. Então, a hipnoterapia, ela trabalha nesse sentido, né? De buscar essas situações no seu subconsciente para que sejam tratadas e você possa ter atitudes diferentes. E eu faço a hipnoterapia com a minha terapeuta Celina Nanami, e ela é maravilhosa também. Indico muito para vocês, meninas. Deixa eu ver o que mais. Aí tem as terapias energéticas, que são as terapias, né? Que tem o reiki, tem a limpeza energética, que é aquela limpeza de fora para dentro. Aí tem a cura prânica, que é de dentro para fora. E hoje eu tô fazendo essas terapias energéticas com a minha terapeuta Simone Paulin. Então, assim, eu tenho várias terapeutas, já viram, né? Que eu falei várias pessoas. Então, tipo assim, o que eu tô precisando, eu vou, entendeu? Eu vou e vou fazendo as terapias. Cada uma tem um objetivo. E aí vou cumprindo o objetivo, pronto, aqui encerrou isso aqui, tá ótimo. Aí passo para a próxima e vou fazendo. Então, é interessante vocês procurarem uma terapia, uma dessas pelo menos, sabe? E vou fazer uma dessas aí, que aí já vai te ajudar em alguma coisa, né? Principalmente na questão da ansiedade, do estresse, é muito importante. E a última terapia que eu queria falar é a microfisioterapia, que ela trata através de toques no corpo. E assim, gente, é muito impressionante. Vocês já fizeram? Alguém aqui já fez microfisioterapia? Eu já fiz, eu faço a micro já tem, acho que mais de 2 anos, eu acho que quase 3 anos que eu faço micro. Assim, e é
assim, mais ou menos de 6 em 6 meses, sabe? Que a gente faz 2 vezes no ano a micro, mas ajuda muito, assim. Até na minha coleta mesmo, né? Que eu gosto de ir sempre antes da coleta ou da transferência, eu vou pra micro. E aí faço uma sessão, porque ajuda, tipo, parece que as coisas andam melhor, sabe? Desbloqueia, assim. E aí as coisas funcionam melhor. Então, eu vejo assim, já vi muito resultado pra mim, a microfisioterapia. E eu indico muito também. Hoje eu faço a micro com a Andrea Pellegrino. É maravilhosa também. E super indico aqui em São Paulo, quem estiver por aqui, fazer a micro com ela. Já tô com minha micro. Esse ano não fui ainda, mas já tô com minha micro marcada, viu? Andréia, querida, vamos nos ver agora no próximo mês, em março. E eu tô ansiosa por essa micro. Já era pra ter ido. Eu queria ter ido em janeiro, assim, tipo, mas não deu pra eu ir. E agora eu vou marcar pra março. Marquei já. E é maravilhoso. Não conhece, né, amiga? A micro. É interessante. Aí em Salvador eu sei que tem microfisioterapeuta, viu? Porque a micro tem que ser feita pessoalmente. Porque como são toques no corpo, aí não tem como ser à distância. Por exemplo, essas terapias energéticas até dá pra fazer à distância, assim, quem mora em outros estados e tal. E pode fazer, a minha terapeuta Simone, ela faz reiki à distância, faz cura prânica, faz limpeza energética à distância, entendeu? Dá pra fazer. Já a constelação, por exemplo, Theta Healing, eu acho que tem que ser presencial. Já eu indico presencial. A hipnoterapia também dá pra fazer online, dá. Mas o presencial é melhor, se você puder fazer presencial. Meninas, é isso. Eu acho que já falei bastante hoje. Hoje foi um pouquinho mais longo do que ontem. Eu pensei que ontem ia ser mais longo, porque tem bastante coisa, né, sobre dieta e suplementos. Mas acabou sendo que a acupuntura, acho que tinha mais coisa até para falar. E mais alguma pergunta vocês querem fazer sobre a terapia? Alguém mais faz terapia aqui? Quer dizer o que acha, se é bom, se não é? Manda os corações aí pra eu saber. E é isso, meninas. Então, eu vou já encerrar aqui a live. Amei estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada. Eu preciso muito fazer. Todos nós precisamos, né, amiga? Fazer terapia, a gente tem que fazer. Quero uma dica. Pois é, amiga. Tem muitas terapias. Foi ótimo, Lu. Oh, que bom, amiga. Vocês gostaram. Manda os corações aí pra eu saber se todo mundo gostou. E é isso, amiga. Tem várias terapias, né? Como eu falei aqui. Eu vou deixar a live salva. E pra quem não pôde assistir tudo, quem quiser assistir depois também, que não pôde assistir ao vivo agora, poder assistir e escolher uma terapia, sabe? Pra você fazer. Ah, gostei dessa. Dei a descrição de algumas aqui. E aí você escolhe e vai fazer sua terapia, porque é importante. É importante a gente, como eu falei, né? Desbloquear as emoções, pra gente se conhecer. Não é só para as meninas que são tentantes. Tô falando aqui, não é só para o tratamento, não é só para engravidar que você precisa para sua vida. Nós precisamos para nossa vida fazer terapia, nos encontrar, saber o nosso propósito de vida, saber ter o direcionamento na nossa vida. E tudo isso o terapeuta ou a terapeuta vai saber te direcionar, vai ver a sua situação, a sua história, né? Porque às vezes a gente, mas eu mesma quero resolver meus problemas sozinha, mas às vezes a gente não consegue resolver sozinha nossos problemas. A gente precisa de alguém que nos oriente. E o terapeuta é justamente isso, né? Uma pessoa que está ali orientando. Psicólogo, tanto um terapeuta. Porque não é psicólogo, não orienta. Eu já tive sessões maravilhosas. Por exemplo, esqueci até de falar. Já esquecendo que eu fiz a terapia também do Corpo Explica.
Eu preciso fazer terapia para superar um luto. Isso tem que fazer mesmo, viu, amiga? O luto realmente a gente precisa, porque é um processo o luto, né? Tem várias fases, você passa e realmente para superar preciso de ajuda para lidar com a perda dolorosa. Pois é, então, e falando em perda, né, que aqui a gente, quem já passou por perdas, eu já passei por perda gestacional, tem meninas aqui que já passaram também. E quando a gente está no tratamento, a gente passa muito por perdas. A gente perde, às vezes não tem óvulos, ou às vezes já sei de situações que às vezes as pessoas nem folículos têm, não tem óvulos, não tem embriões euploides, só tem aneuploides, quer dizer, inviáveis geneticamente, que não pode implantar. E a gente perde, né? Também são lutos que a gente passa, sabe, amiga? Não sei qual foi a sua perda, mas para nós tentantes a gente passa muito por esse processo e é um luto. Cada momento, cada situação é um luto que a gente passa. E a gente tem que lidar muito com isso. Muito. Tem que saber, porque se a gente se a gente não lidar com isso, a gente entra em depressão, a gente quer parar o tratamento, a gente quer desistir. E a terapia, ela vai te ajudar a você se recuperar, você retomar suas forças e voltar, né, a seguir seus objetivos, seguir sua vida, passar por esse luto de uma forma melhor e seguir sua vida em frente e seguir o tratamento e poder ter uma vida melhor e bons resultados na sua vida, né? Em geral, e no tratamento também para as meninas, né? Tentantes. E é isso. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Vou deixar o convite aqui também para amanhã vocês estarem aqui, novamente, 8 horas da noite. Eu vou estar aqui de novo. Vai ser minha última live dessa semana, dessa sequência de lives. E vou contar as últimas notícias, as últimas novidades que eu tenho para poder vocês ficarem sabendo das últimas novidades. E vai ser a última live antes do carnaval, né? Porque aí a gente já entra o carnaval com todas as informações que a gente precisa aí. E com a live salva aqui também você vai poder vir, reassistir, vai ter tempo, né, de reassistir, anotar os detalhes, né. A amiga tá falando aqui, perdi minha avó, amava muito, ela morreu de câncer com 85 anos. Ô, amiga, sinto muito, viu, por você, verdade, é muito triste. Eu já perdi minha avó paterna também, falecida, minha avó e meu avô paterno. E é muito, muito triste mesmo. A gente sente muita saudade, né? E o tempo, acho que o tempo é pra gente recuperar. E a terapia, se você puder fazer, porque é um trauma na nossa vida, né? E é isso mesmo, amiga. É uma montanha-russa, filho. É verdade. Porque a gente passa por altos e baixos direto, assim, principalmente assim, durante o estímulo. Esse ano eu já fiz uma FIV, né? E aí eu tava gravando os vídeos, eu gravei os vídeos todos, viu, meninas? E depois vou postar no momento oportuno. E aí eu tava falando num dos vídeos justamente sobre isso, que a gente passa por tantas coisas, né? Altos e baixos, e às vezes é no mesmo dia. A gente tá no estímulo, a gente tá super alegre de manhã. Aí de tarde a gente já tá depressiva, e de noite a gente já tá alegre de novo. E no outro dia a gente tá chorando, passa o dia todo chorando. E tipo, os hormônios fazem isso com a gente também. E aí são muitas dúvidas, muitas que a gente tem, né? Que medos, angústias. E é isso, meninas. Eu acho que o que eu tinha pra falar sobre a cultura, sobre terapia, foi isso por hoje. E espero vocês amanhã para a última live dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Mandem os corações. E vou deixar tudo salvo aqui. Beijos, meninas, então.
Até amanhã. Obrigada pela presença de vocês. Beijão, amiga. Até amanhã.